Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA, módulo 1. Bom, eu estou posicionada na mesma pasta de atividades que nós estávamos utilizando na última aula, ok? Então, é a pastinha 02 atividades. E agora nós vamos fazer o exercício da guia 1, certo? Então, vamos nos posicionar aqui. Aqui eu tenho as instruções, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então, é para criar uma rotina de pesquisa que, a partir do item digitado pelo usuário através do input box, localize qual o valor correspondente da planilha dados, que é esta aqui ao lado, e apresente este valor para o usuário através do MSG Box. Caso o número digitado não seja encontrado, informar esta condição numa caixa de mensagem, que é o MSG Box, tá? Então, vejam, aqui na guia dados eu tenho uma lista de itens e os seus respectivos valores, e a ideia é criar uma rotina de pesquisa para esta base de dados, tá? Então, vamos lá. Vou me posicionar aqui no Visual Basic, vou dar alguns enters aqui embaixo, tá? Só para subir um pouquinho. E esta subrotina, eu vou chamar ela de subpesquisa, certo? Bom, primeira coisa que nós fazemos quando começamos a nossa rotina é declarar as variáveis que nós vamos utilizar nesta rotina. Eu vou precisar capturar o código do item, né, através do input box, então vou declarar esta variável vitem, e ela vai ser do tipo integer, porque é um número inteiro, certo? Eu vou precisar também de uma outra variável que vai ser um contador, para me auxiliar a controlar qual é a linha que eu estou lendo, porque vejam, eu vou precisar entrar num loop, né? A partir desta primeira célula, eu vou permanecer nesse loop até que seja encontrado o número do item digitado pelo usuário, tá? Então, eu vou declarar uma outra variável que eu vou chamar de vcount, também do tipo integer. No momento, só me ocorrem essas duas variáveis, mas durante a criação da rotina, a gente pode voltar e declarar outras se forem necessárias, tá? Bom, depois disso, eu vou me posicionar na planilha que eu desejo, então vou colocar assim, sheets. Qual é a planilha? É a planilha exercício 1, certo? Aqui eu tenho o nome das guias, né? Lembrando que tem que ser o nome exato. Exercício 1, ponto, select. E vou me posicionar também na célula A1, dentro dessa planilha. Então, A1, entre aspas duplas, ponto select, ok? Aliás, então é a guia exercício 1, né? A guia dados. Então, coloquei errado. Então, o nome da planilha que eu desejo é dados. Pronto, agora sim. Vou iniciar também o meu contador. Então, vcount vai receber inicialmente o número 1. E vou criar a minha estrutura de laço. Eu posso utilizar qualquer uma das três neste exemplo, mas eu vou optar por utilizar a estrutura do while, ok? Então, do while. Qual que vai ser a condição? Então, notem, eu vou permanecer no laço enquanto o conteúdo da célula B for diferente de nulos, tá? Então, é essa condição que eu vou colocar, tá? Então, do while active cell.offset. Por que o offset? Porque eu estou posicionada na célula A1. Então, offset deslocando quantas linhas? O valor que eu tiver em vcount. E quantas colunas? Uma coluna, tá? Porque, na verdade, eu posicionei na célula A1 inicialmente. Então, eu quero deslocar o valor que eu tiver aqui em vcount, que ele vai controlar as minhas linhas, e deslocando uma coluna para o lado, porque eu quero
testar o conteúdo da coluna B, tá? Ponto value for diferente de nulos, ok? Então, essa é a minha condição. E o que eu quero fazer dentro desse laço? Bom, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se o conteúdo da célula, da linha que eu estou posicionada no momento, é igual ao conteúdo que foi informado pelo usuário, tá? A seguinte verificação, if active cell.offset vcount, vírgula 0, tá? Tô testando o conteúdo da célula da coluna A.value for igual a vitem. Então, se isso for verdadeiro, o que eu quero que aconteça? Então, vejam, se isso for verdadeiro, é porque ele encontrou o item que o meu usuário digitou, certo? Então, ele vai apresentar o valor correspondente a este item e vai finalizar o laço. Então, eu vou colocar assim, msgbox, o valor do item selecionado é de, deixar um espaço em branco, fechar aspas, e vou concatenar isso aqui com o conteúdo de vitem, tá? Esta vai ser a minha mensagem. E nesse momento, ele não precisa mais continuar no laço, tá? Porque ele encontrou o item digitado. Então, vou colocar aqui um exit do, para ele cair fora do while. E aqui na sequência, um end if, tá? Então, veja que ele só vai entrar aqui nesse if e me dar essa mensagem se a célula que ele está lendo no momento tiver o mesmo item que foi informado pelo meu usuário. Se não, ele vai sair fora no end if e vai continuar dentro do laço, tá? Então, aqui na sequência, eu vou incrementar um no vcount. E vou fechar a estrutura do while, certo? Bom, uma coisa que faltou aqui foi especificar o input box, ok? Então, assim, deixar um espaço em branco aqui e vou dizer que vitem vai receber o conteúdo de input box, informe o número do item desejado. Fechei. Pronto. Outro detalhe é o seguinte, tem também a questão que ele pode ficar varrendo ali a nossa base de dados, chegar até o final e não encontrar o valor. Vejam, o loop vai ficar rodando até que o conteúdo da célula B, né, seja igual a nulos. Então, se ele chegou até aqui, o contador vai ser maior que 250. Vamos supor que ele está aqui na última ocorrência, tá? Então, o contador está com 250. Aí, ele vem aqui e pergunta, é ainda diferente de nulos na ocorrência 250 do contador? É, né? Então, ele vai fazer o teste e vamos supor que ele não encontrou ainda o item digitado, vai adicionar 1 no contador. Então, o contador vai ficar com 251. Aí, ele verifica, a célula da coluna B é diferente de nulos? Quando o contador for 251, a célula é nulos. Então, o que ele faz? Ele cai fora do laço e vai continuar a execução da rotina aqui embaixo. Só que ele não encontrou o item, né? O meu usuário digitou um valor que não existe na minha base de dados. Então, nesse momento, eu vou colocar mais uma verificação aqui. If vcount maior que 250, then msgbox, o item informado não existe. Fecha aspas, vou fechar aqui o parêntese e vou colocar aqui o meu end if, ok?
Então, este é o exercício. Agora, para a gente verificar se está funcionando direitinho, eu vou me posicionar aqui no início da rotina. Lá no Excel, vamos posicionar numa planilha qualquer e vamos executá-la usando o F8. Então, F8, ele se posicionou na guia dados e na célula A1. Vamos dar uma olhada. Guia dados, célula A1, perfeito. E agora ele vai solicitar o item que nós desejamos, tá? Então, está aqui. Vamos supor que eu vou colocar aqui um valor que não existe. Então, vou colocar 300, ok? Dá um Enter. Ele vai entrar no nosso loop. Então, vejam, ele vai ficar fazendo esse loop até que o VCount seja maior que 250, tá? Então, para que nós não tenhamos que ficar clicando no F8 até chegar em 250, eu vou fazer uma parada no nosso código, tá? Então, quando nós estamos em modo de depuração, ou seja, quando nós estamos fazendo passo a passo, nós podemos criar pontos de parada dentro da rotina para ir avaliando. Então, a minha parada vai ser aqui. Então, ó, só dar um clique bem nesta coluna, ele vai ficar com essa marcação em vermelho, me mostrando que aqui existe uma parada. Feito isso, eu posso dar um F5, que quando chegar neste ponto, o código vai parar novamente para eu avaliar, tá? Então, F5. Vejo que já chegou aqui, né? Então, o valor de VCount é 251, olha lá, tá? Então, vou dar mais um F8. Ele vai apresentar a mensagem que o item digitado não existe. Perfeito. Não ok, tá? Vamos parar o depurador. Então, vou clicar nesse botãozinho, que é um quadradinho, e vou voltar aqui no início. Vou fazer um novo teste, agora informando um item que exista. Então, F8. E vai pedir aqui qual é o item. Eu vou informar que é o 127, por exemplo. E vou dar um Enter. Vou criar um outro ponto de parada, tá? Quando ele entrar neste if, para que nós não tenhamos que ficar clicando no F8 também, tá? Então, aqui quando ele dá a mensagem do MSG Box, vamos posicionar ao lado e dar um clique, pronto. E agora sim, vou dar um F5. Vejo que ele encontrou o item, tá? Então, se nós olharmos o VItem, ele tem 127 e o VCount aqui, 127 também, tá? Então, ele vai apresentar a mensagem para nós. Perfeito. Agora, eu vou com F8. O valor do item selecionado é de 127. Aqui foi mosqueada da prof, tá? Concatenei o valor errado, mas ele tá funcionando. Vou dar o OK. O que ele vai fazer na sequência? Exit do, então vejo que ele caiu fora do laço e vai fazer esse teste. O VCount é maior que 250? Não, não é maior, então ele finaliza a nossa subrotina e tá funcionando perfeitamente. A única coisa que eu vou fazer, deixa eu parar aqui o depurador, é alterar, né? Aqui eu tô concatenando com VItem, não, na verdade tem que concatenar com o valor da célula ao lado, né? Então, vou colocar aqui, concatenado com active cell.offset é o mesmo VCount, vírgula 0, né? Então, VCount, vírgula 0, é aqui que tem a informação. Ponto value. E está pronto. Então, o valor do item selecionado é D, e aqui estou concatenando com o valor da célula ativa que ele está lendo no momento, tá? Para melhorar ainda, eu vou usar aqui uma função format, né? Para o valor ficar correto, format. Então, uma vírgula lá no final, e vou informar qual a formatação que eu desejo. Então, cerquinha, cerquinha, vírgula, mais uma cerquinha, 00.00. Eu vou fechar aqui o parênteses da função format. Agora sim, né, para a gente verificar se está dando certo, vamos posicionar aqui novamente e dar um F5.
Ele está pedindo qual é o número do item desejado, eu vou colocar aqui 152. Ele vai apresentar a mensagem, vamos dar um F8. Aqui, ó, na célula ativa, tá? O valor que eu quero que seja apresentado, na verdade, não é da coluna A, né? É da coluna, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. É da coluna B, na verdade, certo? Então, aqui, quando eu faço o deslocamento através do offset, eu vou colocar que é para deslocar uma coluna. Agora sim, está correto e a gente pode testar. Então, vou clicar aqui no F5, vou colocar aqui o item 152, dar um Enter. Ele vai apresentar a mensagem. Está aqui, o valor do item selecionado é de 4.170. Vou clicar em OK e ele vai continuar a execução, vai sair fora do laço. Pergunta se o vCount é maior que 250, não é maior que 250, então vai finalizar a rotina, certo? Agora, para a gente poder executar diretamente na nossa planilha, o que nós vamos fazer? Vamos criar um botão que acione esta rotina automaticamente. Nós temos duas formas de criar um botão, né, para executar rotinas no VBA. Uma é usando aqui as formas na guia Inserir. Então, só clicar na guia Inserir, Ilustrações e pegar uma forma, pegar esse retângulo. Aqui eu posso colocar o label que eu quero, né? Vou colocar assim, pesquisa, tá? Vou dar uma formatada nesta forma aqui. Pronto. Vou também centralizar o label. Pronto. E agora, clicando com o botão direito, eu vou atribuir uma macro. Lembrando que uma subrotina é uma macro no VBA, né? Então, vamos clicar aqui e nós vamos usar esta macro pesquisa. Ok. Agora, é só dar um clique para desmarcar o botão e clicar aqui. Ele vai perguntar qual é o número do item desejado. Eu vou colocar 127, dá um Enter. Ele caiu aqui na minha rotina, por quê? Porque eu tenho essas paradas dentro do programa, certo? Vamos tirar as paradas. Ele me apresentou o resultado de 3.575. Vou dar um OK, tá? Deixa eu tirar essa outra parada. Vamos parar a rotina. E aqui na nossa base, olhando o item 127, nós vamos verificar que está aqui 3.575, tá? A gente pode ainda dar uma melhorada nesse código, a gente pode colocar assim, o valor do item, tirar essa parte aqui selecionado, vou fechar aqui a aspa, deixar um espaço, e vou concatenar essa partezinha com vCount, tá? E vou concatenar com o resto da string. Agora sim fica melhor, tá? Então, vamos lá no Excel e vamos executar a rotina. Pesquisa. Informe o número do item desejado. Eu vou colocar aqui 231. E aí, ele me disse que o valor do item 231 é de 2.808. Vamos ver. (231, 2.808). Então, está perfeita a nossa rotina. Ok, pessoal? Até a nossa próxima videoaula.